Olá, bem-vindo a mais uma aula de patologia. O tema da aula de hoje é a histopatologia do reparo tecidual, úlcera e imunopatologia. A nossa primeira lâmina será sobre cirrose hepática. A gente tem aqui uma lâmina corada com tricrômico de Gomori. Ela é uma coloração especial para ver fibra colágena. Isso, e pronto, acabou. Então, provavelmente, a gente deve ter alguma alteração de fibra colágena nesse fragmento histológico. A gente pode observar que o fígado ele é composto naturalmente por fibras colágenas dispostas em feixes muito delicados, que separam as unidades lobulares hepáticas, ou que a gente chama de lóbulos hepáticos. O que a gente vai encontrar aqui é uma desorganização dessas unidades lobulares hepáticas. A gente não consegue identificar exatamente essa veia centrolobular, os cordões de hepatócitos, as tríades portais. E o que me deixa mais, o que chama mais atenção é a maior quantidade de fibras colágenas nesse tecido, diferente de um fígado normal. Então, nesse corte histológico, a gente pode observar, pela coloração especial, a presença de hepatócitos corados em uma coloração mais arroxeada ou bonina e fibras colágenas coradas em um azul esverdeado, né, ou um verde azulado, como vocês preferirem, formando tramas, delimitando essas organizações arroxeadas. Colocando um aumento médio, a gente pode observar que essas colorações, essas regiões de coloração mais roxa, eles são compostos por células dispostas em cordões. Vamos colocar um aumento maior. Essas células dispostas em cordões são os hepatócitos. Tá? Então, esses aqui são cordões de hepatócitos distribuídos aleatoriamente, a gente não consegue ver uma organização dos cordões, e entre eles a gente pode observar os vasos sanguíneos, que são os vasos sanguíneos que estão entre os hepatócitos, os chamados sinusoides hepáticos. Só que a gente também não vê, né, uma organização de sinusóides formando linhas. A gente vê esses sinusóides também de uma maneira muito desorganizada. Os hepatócitos aqui têm um citoplasma de coloração mais arroxeada e um núcleo de uma coloração vermelho arroxeada no centro. Nesses hepatócitos, a gente pode encontrar também uma outra alteração, que são as formações vesiculares. Essas formações vesiculares são compatíveis com acúmulo de gordura, esteatose hepática, indicando que esses hepatócitos realmente não estão em uma organização morfológica adequada, consequentemente, não estão com funcionamento adequado, com comportamento metabólico adequado. Então, passeando pela lâmina, a gente começa a observar que entre esses cordões de hepatócitos, a gente começa a observar grandes tramas coradas em verde azulado, um verde luz, formando grandes feixes por todo o fígado. Esses grandes feixes são compatíveis com fibras colágenas. Entre essas fibras colágenas, a gente pode observar a presença de células de núcleo redondo a oval, de escasso citoplasma, que são as células inflamatórias. Então, a gente pode observar aqui a presença de mononucleares entre o tecido colágeno depositado. Passeando por esse tecido colágeno, a gente vai encontrar algumas unidades organizadas formando pequenos ductos, que são tentativas de formações de canalículos biliares. Nessa nossa situação aqui, está sendo estimulada a formação de canalículo biliar, mas ele também não tem uma organização para chegar aos ductos biliares. É uma tentativa de regeneração de canalículos biliares. Tá? Então, são essas áreas aqui, identificadas, os canalículos biliares. A gente pode encontrar formações de vasos sanguíneos também entre os cordões de tecido conjuntivo. Olha só, esse aqui é um pequeno vaso sanguíneo. Então, a gente tem muita angiogênese acontecendo aqui, ó, pequenos vasos sanguíneos sendo formados nessa região. Tá? Então, o que a gente está vendo aqui nada mais é do que uma tentativa de organização dos hepatócitos e uma deposição de fibras colágenas entre esses hepatócitos. Esses hepatócitos eles estão sofrendo regeneração. Esse fígado sofreu uma lesão prévia, lesionando os hepatócitos.
os hepatócitos residuais começaram a proliferar, formando esses lóbulos hepáticos aqui. Só que esses lóbulos são afuncionais, tá? Essas organizações hepáticas são afuncionais. Entre esses lóbulos hepáticos, a gente começa a observar outra tentativa de reparo tecidual, que é a cicatrização. Devido ao intenso depósito de tecido conjuntivo, de uma maneira bem densa, nós chamamos essa cicatrização de fibrose. A fibrose é um tipo de cicatrização, onde a gente encontra um depósito intenso e bem denso de tecido conjuntivo. Então, essas duas características, nessa tentativa de regeneração de hepatócitos e esse depósito intenso de tecido colágeno, nos permite classificar essa lesão como cirrose hepática. A nossa segunda lâmina é uma lâmina de úlcera gástrica ou úlcera péptica. Isso é um corte histológico de estômago. A gente pode ver todas as camadas do estômago. Essa camada de tecido epitelial, que representa a mucosa. Abaixo dele, a gente tem a muscular da mucosa, que é composta por um tecido muscular liso, bem fininho. E abaixo dele, a gente tem a submucosa, que é essa região aqui. Abaixo da submucosa, a gente tem a muscular própria do estômago, que é esse feixe muscular mais denso aqui. E abaixo da muscular do estômago, a gente tem a serosa, que está em contato com o peritônio, com a região externa do estômago. Então, aqui a gente tem a luz estomacal, a mucosa, a muscular da mucosa, a submucosa, a muscular do estômago e a serosa. Se a gente olha a imagem como um todo, a gente vê que a mucosa está nessa região e que ela simplesmente se perde. E a gente começa a observar a mucosa só nesse outro lado. Então, a gente tem uma destruição da mucosa exatamente nessa região, formando uma área crateiriforme. Essa área crateiriforme atinge a submucosa e atinge até mesmo a muscular. Ela deveria ser contínua dessa região para essa região e a gente tem uma perda de muscular aqui. Então, toda essa área é a área de úlcera gástrica. Colocando em médio aumento, a gente consegue ver melhor o tecido epitelial que reveste o estômago. É aqui composto por células epiteliais prismáticas, olha só. E abaixo dessas células epiteliais prismáticas, a gente já começa a observar um intenso infiltrado inflamatório. Esse infiltrado inflamatório é predominantemente composto por células mononucleares. A gente vê muito plasmócito nessa região, tá? E raros polimorfonucleares. E voltando, saindo um pouco da área ainda que tem tecido epitelial e migrando para essa região onde acaba o tecido epitelial, a gente pode observar que, junto com essa perda de tecido epitelial, a gente começa a encontrar um depósito de um material eosinofílico, formando pequenas fibrilas. Isso aqui é fibrina depositada. Essa fibrina vem de hemorragias causadas devido à destruição de vasos sanguíneos da submucosa. E a hemorragia forma pequenos coágulos na área crateiriforme da úlcera. Nessa região, as células inflamatórias, em predominância, são polimorfonucleares. Toda essa área era a área que a gente estava vendo agora, era a área da base da úlcera. Tá? Aqui a gente migrando para outra ponta, né, o outro lado da mucosa, a gente vai poder encontrar tecido epitelial de revestimento, novamente, mas um entremeio muito grande de fibrina sendo depositada nessa região, com formação de tecido conjuntivo. A lesão é crônica, então não se esqueçam, tem tecido de granulação sendo formado junto com a necrose, junto com o depósito de fibrina. Então, a gente tem muito depósito de tecido conjuntivo sendo formado nessa região da úlcera também, tá, gente? A gente estava aqui vendo essa região de cá. Em alguns locais, a gente pode encontrar um aglomerado de linfócitos formando esses pequenos nódulos aqui. Ó. São nódulos linfóides recém-formados devido a essa resposta inflamatória crônica e muito intensa
no estômago. Tá? Então, se a gente coloca em maior aumento essa região, a gente observa que a predominância é de mononucleares, nesses centros linfóides recém-formados devido ao processo inflamatório. Tá? Essa úlcera, se a gente for olhar com calma aqui, ela atinge e compromete o tecido muscular, igual eu tinha falado com vocês. Essa região aqui é a região de muscular própria do estômago, um tecido muscular mais denso e mais bem organizado, olha só. E ele já tem todo um infiltrado inflamatório comprometendo a continuidade desse tecido muscular. Aqui a gente tem uma úlcera limitada somente à muscular do estômago, mas com a progressão da lesão, ela pode atingir camadas mais profundas, chegando à serosa do estômago. A nossa terceira lâmina é uma lâmina de tireoide, com uma tireoidite autoimune. Aqui a gente tem um fragmento histológico de tireoide, onde a gente pode observar ainda a presença de glândulas tireoides, mas a gente começa a observar um tecido mais basofílico, né, uma coloração mais escura sendo depositado, formando, parece que nódulos, olha só. Essa coloração mais rosa aqui é ainda as glândulas tireoides do tecido, né, de origem. Aqui a gente tem a glândula tireoides. A glândula tireoide é composta por folículos tireoidianos, são estruturas ovoides, né, compostas por células epiteliais que têm uma luz. A gente começa a observar aqui, além dos folículos tireoidianos, a presença de células inflamatórias em padrão mononuclear, olha só. Muita célula em padrão mononuclear, muito linfócito nessa região. Além dos linfócitos, a gente pode encontrar também macrófagos presentes entremeando os linfócitos. Esses linfócitos são as células produtoras de anticorpos e que estão gerando essa resposta autoimune, essa doença autoimune na tireoide, comprometendo as estruturas glandulares. O paciente ele vai perdendo, né, vai sofrendo uma destruição da glândula tireoidiana em substituição a uma organização de células de defesa sendo depositado, sendo infiltrado naquele local. Então, o que a gente está vendo aqui pode ser confundido com um processo inflamatório, mas na verdade é uma doença autoimune, não é uma resposta inflamatória a um agente agressor. É uma resposta imunológica com excesso de produção de anticorpos nesse paciente. Tá? E o comprometimento final é a perda de função da tireoide nesse paciente. E assim a gente finaliza a nossa aula. Obrigado pela atenção de todos.